isso aí, rapaziada. Está decidido. O Fluminense será o adversário do Internacional nas semifinais da Copa Libertadores da América. O último jogo das quartas de final, jogo de volta, foi decidido ontem. E sim, o Fluminense garantiu sua passagem. Ele só foi para sacramentar e garantir também uma vantagem que já tinha no jogo de ida lá no Rio de Janeiro e construiu na semana passada, onde venceu por 2-0 o Olímpia, com gols do volante André, e também no segundo tempo com gol de Germán Cano, um dos artilheiros da Libertadores do Fluminense e também um dos artilheiros do Brasil nesta temporada. O Fluminense foi jogar ontem no Paraguai, nessa última quinta-feira, e venceu por 3-1, um jogo onde o Fluminense foi mais por questão de estratégia, foi um jogo mais estratégico, não foi um jogo de grande volume assim do Fluminense, mas quando chutou a gol foi decisivo, não sofreu grandes coisas com o time do Olímpia, mas que o time do Olímpia seja um time de tradição do Paraguai, seja um time que fisicamente incomoda os adversários, não conseguiu se impor como conseguiu se impor contra o Flamengo e contra o Fluminense. Não foi o mesmo ímpeto, não foi o mesmo time, até fez um golzinho, até começou ali no primeiro tempo, assisti toda a partida, né, deu uma incomodada ali no goleiro Fábio, obrigou o goleiro do Fluminense a fazer algumas boas defesas, mas nada que assustasse o Fluminense, e o time carioca carimbou vaga para semifinais entre os 4 melhores semifinalistas da Conmebol Libertadores. Agora tudo é decidido, o jogo de volta no estádio Beira-Rio, por questão de ranqueamento e posicionamento na classificação de fase de mata-mata. O Fluminense ficou pior ranqueado do que o Internacional. Se o adversário fosse o Olímpia, por questão de ranqueamento, o Olímpia ficou melhor ranqueado que o Internacional, e por isso, se o adversário fosse o Olímpia, o jogo de volta seria lá no Paraguai, o jogo de ida das semifinais seria no estádio Beira-Rio. A gente sabe que tem toda aquela tradição, aquela coisa toda do Olímpia, assim como o Libertad, ter seus dois times do Paraguai, que tem bastante prestígio com a Conmebol. E por quê, Matheus? Todo mundo sabe, se tu não sabe, a sede da Conmebol é em Luque, no Paraguai, então, por mais que seja ali pelas redondezas, não seja ali na cidade em si, a sede e o time do Olímpia, mas tem bastante prestígio nos bastidores da Conmebol, isso nos bastidores do Internacional, até que andou preocupando, né, por causa da situação, mas essa coisa de total preocupação, possível preocupação nessa situação, cai por terra, pois o adversário é o Fluminense, confronto entre brasileiros, e na outra chave, confronto entre o time argentino e o time brasileiro, o Boca Juniors, que eliminou o Racing nas penalidades, e o Palmeiras, que eliminou e despachou o Deportivo Pereira, tinha vencido no jogo de ida lá no Allianz Parque por 4-0, no jogo de volta empatou em 0-0, sem muitas dificuldades, e agora temos aí os 4 melhores times da América disputando o título da glória eterna da Copa Libertadores da América. Aqui nesse vídeo quero projetar também com vocês a rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional precisa se recuperar. O adversário é o Goiás, fora de casa, às 4 horas da tarde, nesse sábado. Amanhã deve ter força máxima, e tem a preocupação aí, uma certa preocupação com o René e também com o Alan Patrick, eu vou te explicar o porquê. Antes, pessoal, vamos conversar sobre as semifinais, né? Vamos projetar datas aqui de possíveis dias dos confrontos, pegando aqui o meu calendário. O mês de agosto já se foi, geralmente o mês de agosto é o mês mais demorado, mas chegamos finalmente no mês de setembro, hoje sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Prováveis dias de jogos de ida das semifinais da Copa Libertadores da América, isso também tudo envolve questão de direito de transmissão, eu vou explicar por quê. Prováveis datas, aqui ó, lembrando que os jogos de ida vão acontecer no mês de setembro, ainda nesse mês de setembro. Dia 26 numa terça-feira, dia 27 numa quarta-feira e dia 28 numa quinta-feira, no finalzinho de setembro, os jogos de ida. Por que vão ser entre esses 3 dias? Por questão de transmissão, né? Lembrando que a Globo, a ESPN e a Paramount, eu não sei ainda se a Paramount vai querer transmitir as semifinais da Copa Libertadores, mas a maior detentora de transmissão e direito de transmissões da Libertadores é a Rede Globo, que tem preferência nessa situação. Provavelmente, né, no dia de hoje ou durante a semana que vem, dirigentes da Conmebol, dos representantes dos clubes, das detentoras de imagem vão se reunir para ver como é que vai ficar a questão de transmissão. Provavelmente vai chegar ali o pessoal da Conmebol e perguntar: Rede Globo, tu tem a preferência por direito de imagem?
Qual jogo tu quer transmitir? Vai escolher entre Internacional e Fluminense ou Boca Juniors e Palmeiras. E o que restar fica aí em questão de ESPN também, talvez da Paramount, tá certo? Os jogos de volta vão acontecer na primeira semana do mês de outubro, virando o calendário aqui. Aí a mesma questão, pode ser no dia 3, que é numa terça-feira, no dia 4, que é uma quarta-feira, no dia 5, que é uma quinta-feira. Entre essas 3 datas que vão acontecer os jogos de volta das semifinais da Copa Libertadores da América, a gente fica atento e de olho, pois temos aí o Internacional Colorado, um dos representantes brasileiros, um representante gaúcho na competição. O Internacional agora volta a focar no Campeonato Brasileiro, pois o Colorado é apenas o 14º colocado com 25 pontinhos, está flertando há muito tempo com a zona de rebaixamento. Faz 9 rodadas que o Internacional não vence no Brasileirão, precisa voltar a vencer e para o jogo de amanhã deve ter força máxima lá pela 22ª rodada do Brasileirão, fora de casa contra o Goiás, com atenção especial para 2 jogadores, o René e também o Alan Patrick, no treinamento dessa semana, mas ficaram em questão de preservação muscular do que em treinamento em si. Mas são 2 jogadores que devem ir a jogo, e caso o René não jogue, Depena deve ser jogador improvisado, e caso o Alan Patrick não joga, Bruno Henrique deve ser o seu substituto, tá certo? Tem a questão com o Johnny também, que é um dos jogadores que preocupa até pela carga de jogos que ele vem fazendo, e caso ele não jogue, o volante Gabriel Rufi deve ser o seu substituto demais, todo mundo voltando a estar à disposição. Sérgio Rocher, Bustos, todo mundo, mercado, o Vitão está lesionado, né, obviamente, além do Gustavo Campagnari e também do Lucas Ramos se recuperando ainda de lesão, certo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, vamos ficar acompanhando aí o restante da sequência do Brasileirão, a sequência da Copa Libertadores da América. Se Deus quiser, vamos ter o Internacional, o time gaúcho na final da competição. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!